7h42, vamos de entrevista para você que nos acompanha. Estamos no mês de maio, muito conhecido como o mês das noivas, mês em que os casamentos disparam aí em todo o país. E pode ser que você, ao longo dos últimos anos, tenha ouvido falar bastante sobre a pessoa do celebrante, que muitas vezes acaba sendo escolhido pelos casais para trazer ali um olhar diferente, uma cerimônia diferente, muitas vezes mais pessoal, mais personalizada. E para falar um pouco mais sobre esse mercado crescente, inclusive aqui no Distrito Federal, a gente conversa ao vivo com a Mirelle Martins, ela que é celebrante. Mirelle, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Muito obrigada pelo espaço. A gente que agradece. Conta um pouquinho da sua história, porque a sua história de início como celebrante também é bastante interessante. Você fazia uma outra coisa completamente diferente e aí, por conta de uma necessidade pessoal, resolveu mudar a sua vida profissional. Isso. Então, Ariane, eu sou advogada, né, de formação e atuava na área de família, né? Sempre atuei nessa área. Então, eu mexia muito já com famílias, né, em todos os aspectos. Mas em um determinado momento da minha vida eu comecei a pesquisar celebrante para minha renovação de votos. E assim, eu confesso que na advocacia eu era muito profissional, sou profissional, mas eu sentia falta de me realizar, sabe? Sim. Pessoal, profissional, emocionalmente. E quando eu vi o celebrante, eu falei, gente, eu sou celebrante, com certeza eu sou celebrante. E assim, eu me identifiquei com essa atividade que tem crescido, né, nos últimos anos e além de advogada, hoje eu atuo principalmente como celebrante, né? É o meu papel, quem eu sou. Mirelle, qual é o perfil dos casais aqui de Brasília que procuram o serviço de celebrante? É quem não é religioso, mas quer ter um rito de alguma forma? É quem tem talvez um casal que um é de uma religião, o outro é de outra e precisa achar ali um meio termo? Qual é o perfil de maneira geral? Exatamente. Então, temos alguns perfis, né? Temos aqueles casais que buscam realmente um diferencial, que querem sair do tradicional, né? Então, eles buscam um celebrante para fazer uma cerimônia em que eles sejam o protagonista desse dia, né? Os protagonistas desse dia. Mas o que você falou é de fato o principal. Geralmente, a divergência entre as religiões do casal é um dos principais motivos em que eles buscam o celebrante, né? Geralmente eles falam, não, eu sou católico, ela é evangélica, e por isso a gente não quer fazer nem na igreja de um, nem na igreja de outro, mas nós queremos uma cerimônia que fale sobre Deus ou que não fale. O papel do celebrante nisso é respeitar, de fato, o que o casal quer para esse dia, né? Geralmente são casais que buscam esse diferencial e que possuem realmente essa divergência religiosa. E a gente faz uma cerimônia totalmente personalizada, respeita isso e os casais ficam assim em êxtase. É muito lindo. Legal, Mirelle, qual que é o status da profissão de celebrante hoje? A gente já ouvia falar há algum tempo, mas eu tenho percebido que hoje é bem mais presente, a gente ouve muito falar, vê de fato muitos casamentos realizados por esse tipo de profissional. Já é uma profissão regulamentada? Em que pé que vocês estão hoje? Então, Ariane, hoje a atividade celebrante ela não é regulamentada ainda, né? Apesar de ter crescido muito. Nós temos alguns representantes da nossa classe no Brasil que eles vêm fomentando, né, algumas atividades para alimentar essa regulamentação. Essa atividade de celebrante, a gente pode dizer que ela nasceu, de fato, da atividade profissional de mestre de cerimônia, né? Essa, sim, foi reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações, junto ao Ministério do Trabalho, e concedeu uma classificação e um número. Mas para o celebrante isso ainda não existe. De fato, assim, para o mestre de cerimônia isso também não é uma profissão ainda, é uma atividade profissional. E hoje o status de celebrante social ele não está regulamentado, nós ainda não temos sindicato. O que nós temos realmente é essa luta para fomentar, né? E aí nós temos diversos grupos, como o Novo Cerimonial, o mapeamento de celebrante que tem sido realizado há alguns anos para a gente reconhecer, né? Buscamos levar o conhecimento do que é o celebrante em si para conseguirmos alcançar isso, né?
Contudo, a gente ainda está um pouquinho distante de regulamentar, de termos um sindicato, mas estamos aí batalhando por isso. Mirelle, qual que é a diferença de um celebrante para um juiz de paz, por exemplo? Certo. Então, o juiz de paz, ele não tem obrigação nenhuma de personalizar a cerimônia. O juiz de paz, ele vai respeitar a lei. Então, ele vai, basicamente, né, ler o que tem que ser lido, declarar o casal casado. Isso vai valer para o civil. O que nós temos hoje é uma realidade um pouco diferente, principalmente aqui em Brasília, eu posso falar por aqui, que alguns cartórios têm modificado isso, têm deixado um pouco mais leve. Mas o celebrante é diferente. O celebrante, do início ao fim, ele personaliza tudo. Nós buscamos fazer o diferente. Enquanto o juiz de paz ele respeita a legislação, nós buscamos o social. Nós celebramos, né, o que é diferente do papel do juiz de paz, que é respeitar a lei. Então, assim, o celebrante social, ele engloba além dos casamentos, né? Muitos celebrantes, eles celebram bodas, debutantes, há celebrantes, inclusive, que fazem até batizados. Então, assim, por isso que é um tanto quanto diferente, está mais voltado para a área do social do que para a área da lei mesmo, propriamente dita. Bacana. Mirelle, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, conta um pouco da procura aqui em Brasília. Você percebe que você e seus colegas têm de fato sido muito acionados? O perfil é mais para as bodas, é mais para casamentos? São casais mais jovens, casais mais velhos? Então, Ariane, eu tenho percebido um público bem diversificado. Desde quando eu comecei a atuar, que já tem 3 anos, eu recebi procura de casais jovens a casais mais velhos, a bodas, mas assim, falando por mim, o meu nicho é mais casamento e eu recebo uma procura bem equilibrada. Mês de maio não há comentários, né? Mas setembro, agosto, todos esses meses são meses de muita procura para casamentos, dos mais diferentes casais que você pode imaginar. Hoje a gente não tem uma regra de um público, até porque há muitas pessoas que ainda não conhecem essa profissão. Quando a gente fala em celebrante, muitas pessoas ainda associam com o papel do padre, do pastor, do juiz de paz. Então, o público ainda está um pouco diversificado. Não temos um público específico para falar, né? E, inclusive, eu quero agradecer esse espaço, Ariane, porque é um momento, é um passo a mais que eu estou dando pela minha classe em levar conhecimento nessa diferença. Muito obrigada, gente, por esse espaço. Fico muito agradecida mesmo. A gente que agradece. Essa foi Mirelle Martins, celebrante social, falando um pouco mais sobre essa profissão, essa atividade que está crescendo e está crescendo muito em todo o Brasil e também aqui no Distrito Federal. Mirelle, obrigada por hoje, viu? Boa semana. Muito obrigada para vocês também. Um abraço.